Boa tarde a todos, muito obrigada. Obrigada à organização da convenção e também à Andréia pelo convite e pela condução. Então vamos falar um pouquinho hoje de liderança humanizada. Então, trazer um tema um pouco polêmico, talvez, mas ao mesmo tempo bastante atual. Quando a gente fala de liderança humanizada, a gente está falando do que exatamente? É engraçado falar porque há 15 anos eu estou na trajetória profissional da consultoria, como a Andréia bem me apresentou. E durante esses 15 anos eu passei por alguns processos de planejamento estratégico em organizações da saúde, como as que vocês fazem parte muito provavelmente. Me chamava muita atenção fazer parte da estratégia a questão do atendimento humanizado. O que é o atendimento humanizado? Me chamava bastante atenção as empresas, as instituições de saúde quererem colocar esse termo na estratégia. Porque, de certa forma, o atendimento, há 15 anos atrás, como é feito até hoje, é feito por pessoas. Então, como assim humanizar o atendimento que é feito por seres humanos, por pessoas? Ou do que a gente estava falando exatamente naquela época? E agora surge, então, o termo da liderança humanizada. De novo, nos traz a mesma reflexão. A gente está falando do quê? A gente está falando de líderes robotizados? Não, a gente está falando de líderes humanos. E por que a liderança humanizada? Por que trazer o termo humanização para essas palavras? De atendimento, que são feitos por pessoas. De lideranças, que são feitos por pessoas. Onde é que está o viés aí? O que é que a gente está perdendo nesse caminho? Então eu quero trazer um pouco do contexto relacionado ao que a gente está falando quando a gente fala de humanização. Quando a gente fala de humanização, a gente está falando em tornar humano, dar a condição humana a alguma coisa. Ou seja, a questão inerente ao respeito e à compaixão. E o que é a questão da humanização, do atendimento humanizado para a saúde? A saúde é bastante complexa, né? A gente tem ainda a tornar mais complexos os termos que por si só já são complexos. Então a gente fala de o que é para a saúde, então a gente tem essa definição aqui da Fiocruz, que traz relação, que é uma atitude, né, uma proposta ético-estético-política. Nossa, que coisa mais difícil de entender. Para eu falar a verdade para vocês, quando eu procurei isso aqui, eu estava montando esse material e pensei, nossa, vou ter que ler umas 10 vezes para eu conseguir entender o que é isso, né? Nada mais é do que a gente trabalhar a questão da atitude das pessoas. Vejam que eu grifei ali. Atitude. E por trás disso um processo de produção de saúde. Então eu estou falando de atitude. Eu estou falando de quê? De comportamento. Eu estou falando de processo, eu estou falando de quê? Eu estou falando de atitude através do comportamento para exercer uma atividade. Então, se eu preciso humanizar, eu preciso tornar humano esses processos, essas atitudes, mas eu não estou falando de gente. Será que isso nos leva à seguinte reflexão? Eu estou precisando, será, tornar humano o ser humano? Não parece que é isso que a gente está dizendo quando a gente fala em liderança humanizada, quando a gente fala em atendimento humanizado? Porque será que basta eu ter os processos bem estruturados na minha instituição de saúde, eu ser certificado no mais alto nível de certificação que existe para a saúde, e quando eu chegar, eu como cliente, no atendimento para o cliente, e eu estou com o meu familiar numa condição crítica de saúde, eu entro lá com ele e eu digo, nossa, tem alguma notícia para me dar do meu familiar? Eu estou muito desesperada. Qual é a resposta que eu tenho daquela pessoa que está ali na ponta? Não posso informar, eu sei o que a senhora está passando, eu entendo, eu peço que a senhora aguarde. Mas será que essa é a resposta que eu gostaria de ouvir? Será que eu entendo mesmo do que é que aquela pessoa está trazendo, do que ela está sentindo naquele momento? Talvez não, talvez eu diga que eu entenda. Mas onde é que está a humanização nesse atendimento? Por mais que existam protocolos e processos a serem cumpridos, por mais que talvez a informação não possa ser dada, será que existiria uma outra forma de abordar para que eu tivesse uma experiência daquele cliente mais adequada em relação a todo o sentimento, o turbulhão de emoções que ele está sentindo ali? São coisas que estão sendo ignoradas, na minha visão, nas organizações de todos os segmentos. Então, se a gente não é humano, se nos falta o fator humano, que a gente tem que botar no atendimento, que a gente tem que colocar na liderança, o que nos resta? Nós vamos virar os robôs, a gente vai poder facilmente automatizar,
O que diferencia hoje de eu estar fazendo um atendimento, eu, uma pessoa, ou colocar um robô no meu lugar? Um chatbot, por exemplo, ou algum outro inteligência artificial que vai me substituir. Qual é o meu diferencial enquanto pessoa? Qual é o meu diferencial enquanto liderança? O que nos torna diferentes dos robôs? O que vai fazer com que o meu papel seja ainda mais importante dentro das organizações e não seja substituído pela inteligência artificial que vem crescendo? Vocês sabem que existe uma estimativa de que dentro de uma década, a maioria das profissões que a gente conhece vai ser facilmente substituída pela inteligência artificial. Isso vale para todas as profissões, incluindo a medicina. Então, se a gente perde o diferencial das emoções, que a gente tanto tem tentado abafar no contexto organizacional, porque afinal de contas, aqui a gente tem que ser profissional e você tem que deixar os seus problemas lá fora, então o que vai nos restar? Quais são as habilidades que são mais difíceis de serem automatizadas? Já saiu esse estudo. 25% das habilidades humanas não são possíveis de serem automatizadas pela inteligência artificial. Vocês sabem quais são essas habilidades? Eu trago aqui para vocês. As habilidades socioemocionais são as habilidades consideradas hoje pela inteligência artificial, dentro da transformação digital que o mercado todo vem sofrendo, as mais difíceis de serem colocadas numa automatização, numa robotização. E o que a gente está falando de habilidades socioemocionais? Eu estou falando do que exatamente? Eu estou falando da nossa capacidade de viver bem primeiro comigo mesmo e depois com os outros. E o que a gente está vendo de movimento nas organizações? A gente está vendo um movimento em que dado essa questão do intrapessoal, ou seja, a minha capacidade de me relacionar comigo mesma como um papel a ser exercido por mim, ou seja, isso é contigo, né? Então, se tu tem problemas pessoais, se tu tem questões, isso tu faz favor de trabalhar, e quando tu entrar aqui para dentro da nossa porta, você seja um profissional. E aqui eu quero só o seu pensar, né? O seu processo cognitivo, o seu trabalho laboral. E como é que as pessoas vão conseguir fazer isso? Não há essa separação, nós somos um indivíduo, um ser único. E aí a gente tem as questões interpessoais, que é daí sim os meus relacionamentos com os outros, a forma como eu me relaciono. Aqui eu coloquei algumas dessas habilidades, e eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão hoje em relação àquilo que há de desenvolvimento de lideranças nas empresas de cada uma de vocês. Quais são desses aspectos, dessas habilidades são consideradas no processo de desenvolvimento de liderança? Porque a gente não vê isso. A gente vê os aspectos intrapessoais sendo tratados, você vai lá com a sua psicóloga. Você senta lá com a sua psicóloga e conversa lá a sua questão da sua autocrítica, por que você se flagela tanto, porque se você tem um julgamento tão elevado de si mesmo, isso você trata lá com a sua psicóloga na sua terapia. Aqui no ambiente organizacional você vem com a sua capacidade produtiva. Nós queremos pessoas engajadas e comprometidas aqui na nossa empresa. Como isso é possível? Como eu vou conseguir separar isso do ser humano? Nós somos um ser único. Vocês sabiam que 80% das nossas decisões elas são tomadas com base na nossa emoção? Mesmo o ser mais racional que possa ter aqui na nossa plateia, aquele que estiver aqui nos assistindo, dizer, não, eu não. Eu sou uma pessoa racional, as minhas decisões são tomadas todas com um processo cognitivo. Pode até ser que você reflita mais, que você demore um pouco mais para tomar a decisão, mas ainda assim a sua decisão é baseada na sua emoção, na forma como você se sente. Então, como que a gente está ignorando esse aspecto emocional dentro do ambiente de trabalho? Junto com isso, a gente tem as emoções na centralidade, porque não sei se vocês sabem, mas a Gallup, uma certa frequência, a cada ano, a cada 2 anos, ela renova a pesquisa de felicidade no trabalho, que tem sido tão explorado esse termo hoje em dia, né? E quais são os aspectos que predizem a felicidade no trabalho? No levantamento que a Gallup fez, no último levantamento, vocês sabiam que somente 20% dos trabalhadores se consideram felizes e se sentem bem no ambiente de trabalho? 20%? Isso quer dizer que 80% dessas pessoas estão em situação de sofrimento no ambiente de trabalho. Não se sentem bem onde estão. Então, considerando que a gente passa 80 mil horas da nossa vida dentro dos nossos trabalhos, 80 mil horas, se a gente for traduzir em anos, a gente está falando de 9 a 11 anos da nossa vida dentro de um local de trabalho. É muito tempo para a gente estar sofrendo. Vocês não acham? É muito tempo para as nossas emoções estarem sendo totalmente desconsideradas, porque, na verdade, o que a gente quer é engajamento e produtividade e atingimento de metas.
e o cliente ser bem atendido. Como isso é possível se o nosso aspecto emocional está sendo desconsiderado? Então, quando eu trago as emoções para o centro, eu estou falando de quê? Sim, de resultado, a longo prazo, a médio e longo prazo. Eu estou falando de bem-estar e felicidade. A gente confunde o termo e a gente está dizendo, a gente quer felicidade no trabalho. Não, a gente deveria querer pessoas felizes trabalhando aqui. É isso que a gente deveria estar buscando. A gente quer desempenho e produtividade, mas a gente não está considerando o aspecto emocional. Como é que essas pessoas vêm trabalhar? Como é que é o nosso relacionamento? Vocês que estão aqui assistindo, qual é a equipe de vocês? Vocês têm subordinados a vocês 5, 10, 20, 40 pessoas? Vocês conseguem tirar o tempo para sentar e conversar com essas pessoas? Não, eu não tenho tempo para fazer isso, porque eu tenho que entregar os resultados. A equipe tem que entregar os resultados. A gente faz uma reunião de alinhamento, que agora é Agile. O método Agile, então a gente se reúne na segunda-feira, 15 minutos ali, alinha toda semana e cada um vai ter que trabalhar e fazer, porque o negócio tem que render. Mas e qual é que é o nível de conhecimento que eu tenho das pessoas que trabalham comigo? Eu já sentei para conversar, eu sei quais são os sonhos das pessoas que trabalham comigo, essas pessoas estão ali, o que move elas, o que motiva, qual é o propósito das pessoas que estão trabalhando aqui comigo nessa empresa? Eu sei o que elas querem fazer, o que elas fazem depois das 18 horas, quando elas vão para casa, com quem elas ficam. Com quem é que elas se relacionam no fim de semana, elas fazem o quê? Qual é o hobby? Como é que eu posso chegar e fazer um quebra-gelo com a minha equipe, fazer uma piadinha sem ser mal interpretado, se eu nem sei, se eu nem conheço as pessoas que estão ali trabalhando comigo? Eu não tenho esse grau de conhecimento porque eu não tenho tempo, porque eu acho que esse tempo é um tempo perdido, que eu vou sentar para conversar sobre a vida das pessoas. Mas é isso que está impactando os resultados. E se a gente não tem isso como diferencial, ou seja, se eu não começo a olhar para mim e achar que isso, que é essa minha capacidade de conexão com os outros, de fazer relacionamentos, é o que me torna diferente, é o que me torna uma liderança competitiva, é o que torna a minha equipe entregar mais resultados do que talvez outras equipes. Então, isso é o que me torna diferente. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa reflexão, o que é senso comum, o que é o que todo mundo está fazendo hoje. Metas, aumentar a produtividade, focar na questão do engajamento, temos que gerenciar custos, reuniões. Muitas reuniões que poderiam ser resolvidas por um e-mail, mas a gente ainda assim insiste em fazer reunião. O que é o Oceano Azul? O Oceano Azul é a gente ter a capacidade de estabelecer conexões, a gente se interessar genuinamente pelos outros. São os relacionamentos que mobilizam as pessoas, inspirar as pessoas. As pessoas que trabalham comigo, será que elas querem ser como eu? Você que hoje está na sua empresa, você quer ser como a sua liderança? A gente atende processos de mentoria, de desenvolvimento de líderes aqui no Grupo Giovannone, nosso stand ali, depois aguardo a visita de vocês. A gente escuta isso. Não, eu vou sair dessa empresa porque eu não quero, essa liderança, esse principal executivo não tem nada do que eu quero ser como pessoa. Então não tem sentido eu estar aqui. É muito duro a gente ouvir isso. E aí a gente fala de retenção de talentos, employee experience. A gente está falando do quê? A gente está falando de gente indo embora, de pessoas tendo uma experiência péssima na nossa organização, porque eu estou ignorando o lado humano, o nosso lado emocional. Então, ainda há Oceano Azul nesses aspectos, em trabalhar o foco, o bem-estar das pessoas. Isso devia ser pauta número 1 da liderança. Minha agenda prioritária, antes de eu sentar com vocês e perguntar os resultados que vocês tiveram, quais são as metas que vocês atingiram, eu vou primeiro sentar e ver como é que foi o teu final de semana, como é que passou, está tudo bem contigo? A gente tem medo de fazer isso, porque às vezes a gente sabe até que a pessoa está passando por uma situação, a gente tem medo de não saber o que dizer para ela. Então a gente se esconde. Não, vou me fechar aqui na minha sala, tomara que não venha aqui. E aí quando a pessoa entra, a gente... Não, eu estou ocupada aqui, logo pego alguma coisa para ela não abordar o assunto comigo. Então, eu acho que são aspectos que a gente precisa cada vez mais trabalhar. O desenvolvimento da liderança, ele deve começar a ser focado mais nisso. Mais nesses aspectos do que nos aspectos de gestão de conflitos, gestão dos relacionamentos. A gente está falando do quê, gente? São tudo termos genéricos. É no 1 a 1 que eu tenho que conseguir fazer isso. São coisas para a gente pensar. Então, se a gente está falando, e eu já vou encerrar aqui para ficar dentro do tempo, que o viés humano das organizações, na minha visão, é isso, é uma questão importante, mas a gente sabe que não é só de gente que as instituições são feitas. Do que mais as empresas são feitas? De estrutura,
de tecnologia e de pessoas. A reflexão que eu deixo para vocês é aonde cada um de vocês vai posicionar o diferencial de vocês. Essa é a escolha, é a reflexão que eu gostaria de deixar. E para finalizar, deixo aí meu agradecimento, os meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, essa rede social é o meu Instagram, eu posto muito conteúdo por lá falando sobre isso, bem-estar no trabalho, felicidade. E eu aguardo vocês ali no estande da Giovannone logo mais. Andréia, muito obrigada.